E já voltamos para esse bloco com ele, com Túlio Lemos, fazendo aqui todas as análises da política presencialmente. Tem vinheta? Tem sim. Vamos lá. Ontem, vai lá, Patrícia. Vamos começar sobre essa notícia de Rafael Mota. Acredita em reviravolta na chapa de Fátima e espera o apoio do PT para senador. Olha, reviravolta é uma coisa muito pesada, seria a mudança total do cenário atual, em que o PT estabeleceu numa reunião, formalizou naquela reunião de tática eleitoral, o apoio à candidatura de Carlos Eduardo do PDT ao Senado na chapa com Fátima à reeleição. É possível haver alguma mudança? Sim, sempre é possível, porque até as convenções pode haver mudanças. Tudo que os partidos estão falando neste momento são conjecturas, são intenções, nada de formalizar, porque não tem valor nenhum, somente a convenção que estabelece. Mas vamos lá, rapidinho. Nesse caso de Rafael Mota, o que é que pode pesar em relação a isso? Ontem à noite, inclusive, a Globo News, por volta aí de 11 horas da noite, já colocava uma situação: Lula tenta desatar nós entre PT e PSB. E aí fazia inclusive um gráficozinho, uma ilustração em que o PT está com alguns problemas com o PSB de Rafael Mota, de Geraldo Alckmin, em 6 estados: Acre, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Norte. Ou seja, o problema de Rafael Mota, dessa arrumação aqui para ele ser senador de Fátima, está na pauta dos 2 partidos lá em Brasília. Então, lá em Brasília, ou melhor, em São Paulo, que isso é discutido lá em São Paulo com Lula e Alckmin e o PSB. Então, é possível que isso, porque qual é a moeda principal do PSB? A retirada da candidatura de Márcio França, lá em São Paulo, a governador de São Paulo, que lá em São Paulo o interesse maior do PT e de Lula é a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. Márcio França é candidato a governador e a oferta é que ele retire a candidatura, seja candidato a senador na chapa de Fernando Haddad. E para essa retirada acontecer, esses nós precisam ser desatados nos estados. Então, essa situação aí da candidatura de Rafael não terminou, não é uma declaração local que vai dar isso por fim, é uma questão nacional. Como diria, o problema é maior. Está sendo resolvido lá em cima e pode mudar aqui, com certeza que pode mudar aqui. Se vai mudar ou não, somente o tempo dirá. Vamos para outra. O que temos mais? Temos aí ontem Fábio Dantas concedeu entrevista dizendo que se for eleito não será candidato à reeleição, mas vai entregar um estado melhor do que vai receber. Otimista. E aí, o grande problema dessas promessas é que elas não merecem o crédito por parte da população. Quantos candidatos já fizeram isso? E aí, apesar de Fábio nunca ter sido governador, mas esse é um detalhe que as pessoas em São Paulo, por exemplo, vários casos de candidaturas que prometiam não disputar o cargo seguinte. Zé Serra foi prefeito de São Paulo, dizia que não seria candidato a governador, se governador não seria candidato a presidente, e agora o menino lá, o João Dória, do mesmo jeito. Ou seja, quando está lá sentadinho... É um discurso arriscado. É arriscado porque a história é outra. E isso também não tem efeito nenhum para o eleitorado. Isso aí, se você vai ser candidato à reeleição... Parece ser uma promessa que vai resolver tudo. Que vai resolver, não muda nada na vida de ninguém isso aí. E tem pelo outro lado, tem a situação da governadora Fátima Bezerra, né? O PSC, Partido Social Cristão, entrou com a representação por crime eleitoral, propaganda antecipada, irregular, aliás, antecipada não, a gente está falando... Você até já falou, eu já chamei a atenção. Não existe antecipada aqui, porque ela não é legal, ela só existe na data e existe a propaganda irregular. E ficou claro realmente que a governadora Maria de Fátima Bezerra, naquele evento aqui com Lula, ela praticamente pediu voto para Lula e isso aí, na visão de alguns juristas com quem eu conversei, está configurado aí a propaganda irregular.
e naturalmente que o partido provocou a Justiça Eleitoral, que vai ter que tomar uma posição. O partido inclusive entrou contra ela e contra Lula, e ambos realmente utilizaram e fizeram um verdadeiro comício fora de época, e agora deverão ser condenados. Eu estou prevendo, não, mas é uma tendência de que eles sejam condenados ao pagamento de multa pela Justiça Eleitoral. E na representação, a sigla mencionou, não foi isso? O vídeo com diversos elementos aí apontando as irregularidades, e o discurso fervoroso também. Temos mais... Justamente, Patrícia. O discurso, porque a governadora, depois, porque foi ao vivo, mas foi transmitido e depois eles mantiveram, né, online lá, e também fizeram uma edição exatamente daquela parte. A parte em que ela diz que precisa tirar o Brasil do fascismo e tal, e precisa eleger. Essa parte que ela fala, precisamos eleger Luiz Inácio Lula da Silva, é claríssimo aí, um pedido de voto praticamente explícito, né? E é proibido. E como diz a história, o pau que bate em Francisco, em Chico tem que bater em Francisco também. Já houve aqui condenação a pagamento de multa de Fábio Faria, né, por propaganda. Naquela vinda, não foi na isso? Na vinda com Bolsonaro e Rogério também. Marinho, foi. E agora é aguardar como é que o MPF vai se pronunciar em relação a essa situação da governadora. É isso aí, Túlio Lemos trazendo aqui presencialmente hoje todas as notícias da política.